e silêncio às vezes passam sem ter fim. A voz dos pensamentos traz angústia para mim. São tantos os momentos que na vida eu falhei. Os erros que cometo parecem erros sem ter fim. Eu quase não percebo que pra tudo há solução. Aqui eu nunca sei se novas chances eu terei. Mas Deus me olha a todo instante, quer me dar mais uma chance pra viver. Eu sei que Deus é o Deus da segunda chance para mim. Eu sei que posso começar a vida mais uma vez. Ele ainda me dá forças pra vencer. Este é o meu Deus, é o Deus da segunda chance pra você também. Seu perdão trará uma nova vida, você vai ver. Sempre há uma nova chance pra viver. Muitas vezes é difícil aceitar o seu perdão, mas eu sei que é preciso me entregar em suas mãos. Eu sei que Deus é o Deus da segunda chance para mim. Eu sei que posso começar a vida mais uma vez. Ele ainda me dá forças pra vencer. Este é o meu Deus, é o Deus da segunda chance pra você também. Seu perdão trará uma nova vida, você vai ver. Sempre há uma nova chance pra viver. Seu perdão trará uma nova vida, você vai ver. Sempre há uma nova chance pra viver. Amém, Senhor. Amém. Volta de Jesus, porque adventista vem da palavra advento, ou seja, aqueles que esperam a volta de Jesus. E sétimo dia, porque acreditamos que o sábado é um dia que Deus criou para o nosso descanso, para o nosso refrigério espiritual. Mas falando de volta de Jesus, nós acreditamos que Cristo irá voltar a este mundo e que nós temos que aguardar esse Cristo. Mas aguardar esse Jesus tem alguns aspectos que nós precisamos tomar cuidado. Há um tempo atrás, um amigo pediu para que eu fosse buscá-lo no aeroporto de Guarulhos, lá em São Paulo. Marcamos o horário e ele disse assim para mim: olha, eu vou sair ali no desembarque, no portão 3. Falei, ok, tranquilo. Fui para Guarulhos, cheguei, procurei o portão 3, e estou lá eu sentado esperando meu amigo chegar. Passa 10 minutos, 20, 30, e o horário que ele falou que ia chegar extrapolou. Falei, não, alguma coisa aconteceu errado. De repente ele me liga, ele fala, onde você está? Falei, estou no portão 3 te esperando, sentado aqui.
estou te procurando, vi algumas pessoas saindo, mas não te encontrei. Rapaz, eu estou te esperando aqui há um tempão. Não, peraí, eu estou aqui. Não, você não está, você está mentindo para mim. Não, rapaz, estou aqui. Portão 13, não é portão 13 que você está? É portão 13. Mas só que, desconfiado, olhei para tudo quanto é lá, não encontrei ele. Fui perguntar para um homem ali que estava dando informação, eu falei para ele, viu, esse aqui é o portão 13? É. Então, estou esperando um amigo que está vindo dos Estados Unidos, tal. Ele disse, está aqui, mas eu não acho, o que está acontecendo? Ele falou assim, mas qual é o terminal? Eu falei, agora você me pegou. Quantos terminais tem aqui? Aqui tem 2. Qual que é esse aqui? Esse aqui é o 1. Liguei para o meu amigo e falei, qual é o terminal que você está? Ele falou, não, estou no terminal 2. Então tá bom, entendi. Fui até o terminal 2 e ali nos encontramos. Aguardar a volta de Jesus, pode acontecer coisas semelhantes. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus 25. Mateus 25 é um texto conhecido. Nesse texto, encontramos 3 histórias, 3 parábolas, que falam sobre como nós devemos aguardar a Jesus, a volta de Jesus. Verso 1, antes de lermos, eu quero convidar você a curvar a sua fronte e vamos orar a Deus. Bondoso Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque ela nos guia, nos mostra o caminho que devemos seguir. Que seu Santo Espírito, ó Pai, nesse momento venha iluminar a nossa mente e que possamos sair daqui com a convicção de que nós temos que viver cada dia mais ao teu lado e aguardar o Senhor ansiosamente, mas não parados, agindo, trabalhando. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Mateus capítulo 25, verso 1. O reino dos céus pode ser ilustrado pela história de 10 damas de honra virgens, que tomaram suas lamparinas e foram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As prudentes, no entanto, levaram óleo em suas vasilhas, junto com as suas lamparinas. E como o noivo estava demorando, elas se deitaram para descansar e adormeceram. À meia-noite, elas foram acordadas pelo grito: o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as moças acordaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas, que não tinham azeite de reserva, pediram às prudentes: deem um pouco de óleo para nós, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as outras responderam: não temos apenas o suficiente para nós. Vão e compre óleo para vocês. Mas quando elas foram, o noivo chegou, e aquelas que estavam prontas entraram com ele para o banquete de casamento. E a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram lá fora, chamando: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Porém ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem e estejam preparados, porque vocês não sabem o dia nem a hora da minha volta. No capítulo 24, Jesus começa a mostrar os sinais que iriam preceder a sua volta. Ele começa a dizer de vários sinais: terremotos, falsos profetas, guerras, rumores de guerras. E no capítulo 25 ele vai contar 3 histórias para exemplificar melhor o que ele queria dizer. Nessa primeira história eu não vou me ater muito aos detalhes. Você provavelmente já ouviu alguns sermões sobre esse texto. Você já ouviu diversas interpretações. Eu só quero aqui com vocês tirar
uma única lição dessa história. Casamento na época de Jesus funcionava mais ou menos assim. Um homem e uma mulher iriam se casar. O homem da casa do seu pai se preparava para sair com a sua família andando até a casa da noiva. Caminhavam, iam em festa, cantando. Chegando na casa da noiva, ele tomava a noiva, a família dela, as acompanhantes, e voltavam para a casa do pai. E era na casa do pai que a festa ocorria. O que Jesus está fazendo aqui é um claro exemplo da volta dele. Ele virá como noivo atrás da sua noiva. Quem é a noiva? A igreja. E ele veio aqui para nos pegar e nos levar para onde? Para a casa do seu pai. Alguns tentam encontrar significado na lamparina, no óleo, e realmente, se você pegar um comentário bíblico, você vai encontrar muitas interpretações. Mas eu só quero ficar aqui com a lição final da parábola. Qual que é a lição final da parábola? Jesus diz: estejam o quê? Vigiando, estejam preparados. Vocês precisam vigiar, porque vocês não sabem o momento que eu vou vir. E eu vou dar a impressão de que eu vou demorar para isso. Primeira lição dessa parábola, então, é o quê? Esteja a vigiar. Você está aí com o seu guia do sermão desta manhã? Aqui diz assim, o que as parábolas nos ensinam. Então, primeiro ponto ali, para aguardar Jesus em sua segunda vinda, devemos o quê? Vigiar. Vigiar, essa é a palavra da primeira história. Vamos para a segunda história. A partir do verso 13, ou melhor, do verso 14. O reino dos céus pode ser ilustrado também com a história de um homem que ia para outro país. Então reuniu os seus servos e confiou-lhes os seus bens. Acredito que eu não vou ler tudo esta história. Essa história é simples. Um homem que tem muitos bens, rico, vai viajar, mas não podia deixar ali abandonado. O que ele faz? Chama 3 dos seus servos. Para um, ele dá 5 talentos. 5 talentos era um bom dinheiro na época. Para outro ele dá 2 talentos. E para um outro ele dá 1 talento. Então ele diz, fiquem com isso, guardem, e quando eu voltar, eu quero que vocês me prestem conta daquilo que eu dei para vocês. Quando ele voltou, ele chamou os 3 servos. Para aquele que ele deu 5, ele falou assim, e aí, o que você fez? Ele falou assim, olha, eu peguei os 5 talentos que o Senhor me deu, trabalhei, suei, assim, me dediquei bastante. E agora, com o resultado do meu esforço, eu não vou te entregar 5, mas eu vou te devolver 10 talentos. Ele olha para aquele servo e fala, rapaz, isso é bom demais. Que patrão não queria ter um servo assim, né? Isso é bom demais, parabéns. Chamou o segundo, para você eu dei 2 talentos, o que você fez? Senhor, eu batalhei, suei a camisa, trabalhei muito, me esforcei, não vou te devolver 2 talentos, vou te devolver 4 talentos. Maravilha, isso é muito bom, parabéns, graças a Deus eu tenho um funcionário que nem você. Chamou o terceiro, amigo, para você eu dei 1 talento, o que você fez? E aquele, último, falou assim, Senhor, eu sei que o Senhor é muito exigente, o Senhor quer colher onde o Senhor não plantou, então por isso, eu fiquei com medo, corri, fiz um buraco no fundo da minha casa, coloquei aquele talento que o Senhor me deu e deixei tampadinho. Agora que o Senhor chegou, eu corri lá, tirei a moeda, estou aqui para te devolver essa moeda, está inteira, não perdi nada. Achando que estava fazendo um bom trabalho, aquele senhor olha para ele e fala, você é um inútil. Porque se você tivesse
a ideia é tão simples de pegar esse único talento e colocar no banco, teria rendido juros para mim. Por causa disso, eu vou tirar isso que você tem e vou dar para aquele que tem 5. E o texto vai dizer que aquele homem foi mandado embora, foi jogado para um lugar em que há choro e ranger de dentes. A lição que eu quero tirar dessa parábola é simples. Na primeira, aprendemos que nós devemos vigiar. Na segunda, aprendemos que vigiar não é ficar parado. Não é ficar lá no posto de vigilância, de braço cruzado, assistindo televisão, para passar o tempo. Não é ficar parado, é estar ativo o tempo todo. Se você tem o seu guia aí, nós temos aqui a seguinte questão: vigiar não significa ficar parado, devemos permanecer ativos. Essa é a lição da segunda parábola. Agora vem a terceira parábola. E eu imagino que você deve estar pensando assim: esse pastor é doido, ele fala que vai falar de Copa do Mundo, justiça social, e até agora ele está falando só de esperar a volta de Jesus. Você vai entender por quê. Verso 31 do capítulo 25 diz assim: mas quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, ele se assentará no seu trono de glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará as pessoas como um pastor separa ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles à sua direita: venham benditos de meu Pai, para o reino preparado para vocês desde a criação do mundo. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu era um estranho e vocês me convidaram para suas casas. Eu estive nu e vocês me vestiram. Eu estive doente e vocês me cuidaram de mim. Estive na prisão e vocês me visitaram. Então os justos responderam: Senhor, quando foi que nós vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos alguma coisa para beber? Ou como estranho e o socorremos, ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos o Senhor doente, ou na prisão e o visitamos? E o rei lhes dirá: digo a verdade a vocês, quando vocês fizeram isso ao menor desses meus irmãos, estavam fazendo para quem? Para mim. O texto vai continuar e vai dizer que os bodes, os que estavam à esquerda, disseram: Senhor, e nós? Vamos ficar aqui? E o Senhor vai dizer para eles: eu nem conheço vocês. E eles: mas como, Senhor? E Jesus vai dizer a mesma coisa para eles. Eu estive com fome, mas ele vai dizer: vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu estive doente e vocês não me visitaram. Eu era um estranho, um viajante, vocês não me acolheram nas suas casas. E eles vão dizer: mas Senhor, quando que nós te vimos e não fizemos isso para você? E ele vai dizer: quando vocês deixaram de fazer a um dos meus pequeninos irmãos, vocês deixaram de fazer para mim. No nosso guia, estar aí, estar ativo, significa atender os necessitados. Quando fazemos isso, fazemos para o nosso Senhor Jesus Cristo. As três histórias formam um único quadro. Primeiro, Jesus diz: vocês têm que vigiar. Segundo, Jesus diz: vigiar não quer dizer ficar parado, é estar ativo, é multiplicar aquilo que eu tenho dado para vocês. E em terceiro, estar ativo
significa suprir as necessidades de quem precisa. Que isso tem a ver com Copa do Mundo? As notícias nos últimos meses nos mostram um país em que está se esforçando ao máximo em realizar a melhor Copa do Mundo de todos os tempos. O governo tem se esforçado, pessoas têm trabalhado, quem sabe serviços novos têm surgido e pessoas com visão já têm vislumbrado uma oportunidade de ganhar dinheiro nesse período da Copa do Mundo. Porém, essa Copa do Mundo, se você acompanha as notícias, você sabe disso. Ela tem se preparado, esse país tem se preparado em detrimento de muitos sofrimentos. Hoje podemos dizer que nós temos estádios lindos, modernos e maravilhosos. Mas quem aqui nunca teve uma experiência desagradável com o sistema público de saúde? Nós temos, quem sabe, uma seleção preparada. Quem sabe temos até a oportunidade de ganhar essa Copa do Mundo. Mas quem aqui não sai à rua e vê uma pessoa na rua pedindo dinheiro, comida? A verdade é que estamos vivendo em momentos em que nós sabemos que há muita corrupção. Cada construção, cada estádio construído, pode ter certeza disso, tem gente embolsando muito, mas muito dinheiro de maneira ilegal. E isso tem feito com que o nosso país não seja melhor para a sua população como deveria ser. É incrível quando às vezes a gente vê ainda celebridades falando besteira por aí. Ronaldo diz que não se faz Copa do Mundo com hospital. É verdade. Mas ele diz isso porque ele não precisa de hospital público. Ele pode ir para o hospital que ele quiser no mundo. Sabe, queridos, nós como igreja, o que a Bíblia está dizendo ali, você vai encontrar vários exemplos na Bíblia todinha, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, você vai ver um Deus que se preocupa com órfãos e viúvas. No Antigo Testamento você vai ver um Deus organizando o seu povo, o povo de Israel, para que entre eles não esteja gente pobre, para que entre eles não esteja gente miserável, carecendo de comida, de roupa, do básico. E esta igreja tem a responsabilidade de diminuir o sofrimento das pessoas. Eu quero levantar mais 3 motivos pelos quais nós temos essa responsabilidade. Primeiro, tem aí no seu guia, por quais outros motivos devemos agir assim? Porque somos irmãos em Cristo Jesus. Quando você olha um morador de rua, ele não é o outro, ele não é o morador de rua, ele não é o estranho, porque você não está no lugar dele, pela misericórdia de Deus, porque você poderia ter nascido numa situação semelhante à dele, e você não sabe se você talvez estaria ali, naquela situação. Abaixo de Deus, todos nós somos filhos dele, e como filhos, somos irmãos. Segundo motivo, convido você a ler mais um texto bíblico. Tiago, capítulo 1, verso 27. Tiago, capítulo 1, verso 27. Na minha versão diz assim, Tiago capítulo 1, verso 27, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e sem falhas, é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas,
em suas dificuldades e que permanece fiel ao Senhor sem se contaminar com o mundo. Não sei se ficou claro para vocês, mas aquela última história do capítulo 25 de Mateus, ali é o retrato do juízo. Nós somos salvos pela graça, porém, o juízo se dá com base nas nossas obras. Qual é a verdadeira religião? Com qual base Deus está nos avaliando? Se nós atendemos órfãos e viúvas em suas necessidades. Mais um texto. E o último ponto que eu quero ver com vocês. 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Vou ler o verso 16, 17 e o 19. Primeira João, para frente de Tiago, capítulo 4, verso 16, 17 e o 19. O texto diz: nós sabemos quanto Deus nos ama, porque já sentimos o seu amor, porque cremos nele quando ele nos diz que nos ama profundamente. Deus é amor, e qualquer um que vive em amor está vivendo em Deus, e Deus vivendo nele. E à medida que vivemos em Cristo, o nosso amor se torna mais perfeito e completo, e assim nós nos envergonharemos, nem ficaremos perturbados no dia do juízo, mas poderemos apresentar-nos diante dele com confiança, porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. Verso 19. Portanto, o nosso amor por ele vem como resultado dele nos ter amado primeiro. Esse texto é extraordinário. Ele está nos dizendo que Deus nos ama profundamente, porque ele é amor. Mas na medida em que Deus nos ama, nós também amamos aos outros. E vivendo assim, estaremos vivendo como Cristo viveu, porque ele nos amou primeiro. Terceiro e último motivo porque devemos suprir as necessidades de quem carece. Porque Deus nos amou. E este amor em nosso coração deve nos levar a agir em amor para com o nosso próximo. Essa semana, os jovens dessa igreja tiveram uma experiência extraordinária. Na quinta-feira, nós saímos daqui com umas 3, 4 panelas de sopa. Grande. Pegamos carros, passamos pelo centro da cidade e naquela noite levamos sopa para os moradores de rua. Os jovens voltaram maravilhados com essa experiência, a ponto de ontem terem feito uma campanha atrás de cobertores, outras necessidades, e terem saído novamente para atender essas pessoas. Eu quero terminar a mensagem chamando a Panther aqui. Ela teve uma experiência essa semana, na quinta-feira. Quem esteve aqui já ouviu, mas eu creio que alguns não estavam aqui. Eu peço para que você preste atenção nesse testemunho, porque é disso que eu estou falando. Bom dia, igreja, feliz sábado. Vocês que estavam aqui ontem devem estar pensando assim, já vem essa menina passar vergonha aqui chorando de novo, né? Mas a experiência que eu tive foi muito importante, porque uma coisa é quando o Espírito Santo te toca. Agora outra coisa maior ainda
ainda, uma graça maior é quando o Espírito Santo toca outra pessoa através de você. A gente foi na quinta-feira distribuir sopa para os moradores de rua e aí encontrei com um cara, um senhor. Ele estava meio alterado, meio perturbado, bastante excessivo assim nos atos dele, que tanto que ele chegou, quando a gente chegou, ele começou a se exaltar, falando que ele não queria sopa, ele queria frango frito. De todo jeito ele queria frango frito, ele não queria saber de sopa não. Aí eu achei interessante, fui conversar com ele. E ele começou a me chamar muita atenção, porque ele estava meio alterado, e eu falei com ele que a gente estava ali, que foi Jesus que mandou a gente ali para levar a sopa para ele, até que ele aceitou a sopa, desistiu do frango frito. Aí eu perguntei para ele se ele conhecia Jesus, e ele me respondeu o seguinte, ele falou que Jesus tinha abandonado ele, Jesus não tocava ele, porque Jesus tinha desistido dele, que tinha muita gente ali que queria mal para ele, que não se aproximava dele, que ele estava com medo, porque ele ia ser morto há poucos dias, e para se proteger, ele fez um pacto com o inimigo. Ele falou que tinha criado uma corrente com o inimigo, porque ele estava com muito medo, porque Jesus tinha abandonado ele. E eu fiquei desesperada escutar aquilo, porque eu saí daqui preparada para saciar a fome dele, levar sopa, e não saciar o espírito. Aí eu falava não, só falava não com ele. Falava, não é assim, você não pode pensar isso, não é desse jeito. Jesus te ama, morreu na cruz por você. Aí ele começou a chorar. E eu fiquei desesperada com aquela situação, ele deitado na minha frente, chorando, se exaltado, falando que Jesus tinha abandonado ele. E eu comecei a orar por ele. Eu nem parei para perguntar se ele queria que eu orasse ou não. Eu comecei a orar. Eu falei, abençoei ele, pedi a Jesus para tocar na vida dele, para livrá-lo daquela maldição que ele tinha criado para ele mesmo. E naquele momento eu me senti vazio, Pântia, vazia, e senti que o Espírito Santo estava falando por mim, com poder e autoridade, que aquela corrente que aquele homem tinha criado com o inimigo tinha sido quebrada naquela hora que eu estava orando por ele. E eu me senti muito tocada, e com todo o poder que eu estava sentindo ali naquela hora, não meu, porque eu não sou nada, mas do Espírito Santo e de Jesus, eu determinei que aquela corrente já estava quebrada. E quando eu abri meu olho, aquele homem estava ali chorando, e eu estava fazendo carinho no rosto dele, para ver se ele acalmava. Aí ele virou para mim e falou assim que nem a mãezinha dele tinha feito um carinho desse, nunca na vida dele. E que Deus tinha um propósito muito grande na minha vida, porque eu era muito abençoada com aquele ato que eu estava fazendo, porque apesar dele estar perturbado, naquela hora ele estava em paz, porque ele sentiu a presença de Deus. Eu não sabia o que falar, eu só sabia chorar. Mas eu quero que vocês se deixem usar também, porque é muito grande, é muito forte essa experiência de deixar o Espírito Santo tocar a vida de alguém por você. Isso muda a vida, tá? Seja um missionário também, deixa Deus te tocar. Vocês entenderam o que eu estou falando? Se você ama Jesus e quer ver Ele voltar, você tem que estar ativo, levando o amor de Deus para as pessoas. Viver a experiência que a Pântia viveu. Eu espero que você viva isso em sua vida. Que quando Jesus voltar, Ele te veja ativo, trabalhando, atendendo quem precisa. E ali Ele dirá: vem, meu filho, eu te conheço, porque quando você fez isso para aquele pequenino, você fez isso para mim. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam viver isso.
Bondoso Deus, o Senhor é rico em misericórdia. O Senhor não se alegra na tristeza, no sofrimento. Ó Pai querido, nós temos aprendido que o Teu amor é manifesto em nossa vida. Quando nós abraçamos alguém que sofre, levamos palavra de conforto, entregamos o pão para quem não tem, vestimos quem tem sentido frio. Pai querido, nós cumprimos a Tua vontade e o Teu querer. Não queremos ser encontrados por Cristo Jesus quando Ele voltar, parados, vivendo somente para nós. Mas queremos ser uma igreja que recebe as Tuas bênçãos para abençoar a outros. Usa-nos. Preenche o nosso coração do Teu amor, porque nós queremos distribuir o Teu amor por onde formos. É que nós Te rogamos, em nome de Cristo Jesus. Amém, ó Pai.